O tema do vídeo é economia, mas o tema específico, a playlist de hoje é microeconomia. Esta é uma playlist que eu estou construindo aos poucos aqui no canal, baseada neste livro aqui, ó, Microeconomia, Princípios Básicos do Varian. Essa é uma das disciplinas mais difíceis do curso de economia. Eu já tive ela, né, em 2019. Eu já concluí a faculdade de economia, né? Concluí esse ano, inclusive, 2022, mas a colação de grau aconteceu esse ano. E eu estou construindo então esta playlist, que para mim é desafiadora, eu considero um assunto difícil, por isso que eu estou utilizando o livro. Bom, eu estou no capítulo 1 ainda, que trata sobre o mercado, beleza? E já gravei um vídeo sobre a elaboração de um modelo, a questão dos dois princípios de microeconomia, otimização e equilíbrio, né? Otimização, as pessoas tentam escolher o melhor padrão de consumo ao seu alcance, isso é otimização, e equilíbrio, os preços ajustam-se até que o total que as pessoas demandam seja igual ao total ofertado. Já gravei um vídeo sobre isso, também já gravei sobre a curva de demanda, sobre a curva de oferta, sobre o equilíbrio de mercado, que é onde a curva de oferta e demanda se encontram, e a estática comparativa, foi o vídeo anterior, estática comparativa. E eu comecei a gravar sobre esse assunto, estática comparativa. Esse é o segundo vídeo deste assunto. Porque é um texto longo, então eu resolvi quebrar ele em dois vídeos. Bom, estática comparativa em microeconomia. Isso pensando em termos gráficos. Dá uma olhada no gráfico que ele coloca aqui, ó. Tá bom? Este é o gráfico. E se você observar, você vai ver que aqui existem curvas. Então tem uma curva de oferta e tem a curva de demanda. No eixo X você tem o número de apartamentos e no eixo Y o preço de reserva, ou o preço, né? Só quero aqui fazer, para quem está chegando agora no vídeo, o exemplo que este autor usa no capítulo 1 é o número de apartamentos, ou seja, o mercado de apartamentos específico que ele usa para elucidar todos os exemplos. O mercado de apartamentos é uma cidade universitária e ele coloca ali como dois mercados, o círculo interno e o círculo externo. O círculo interno é mais próximo da universidade, os apartamentos mais próximos da universidade, e o círculo externo é aqueles mais distantes. E aqui nesse gráfico você pode observar que aqui já existe, né, a curva de oferta e a curva de demanda, como eu mostrei, e existe o deslocamento da curva de oferta, uma nova oferta, tá vendo? Mas também ocorre uma nova demanda. Então, quando ocorre esses deslocamentos, nesse gráfico aqui fica mais claro isso, ó, tá vendo? Quando ocorre esses deslocamentos de ambos os lados, isto é o que ele denomina de estática comparativa. Quer ver? Olha só o que ele diz aqui. Podemos perguntar, por exemplo, como o preço dos apartamentos varia quando vários aspectos do mercado se alteram. Esse tipo de exercício é denominado estática comparativa, porque compara dois equilíbrios estáticos, sem se preocupar em saber como o mercado se move de um equilíbrio para o outro. Então, aqui ele coloca uma situação no capítulo, né, que impacta ali no preço, tanto na demanda como na oferta dos apartamentos. Então, quando ocorre essa mudança de equilíbrio, tá vendo? Mudou o equilíbrio aqui. O equilíbrio é quando ocorre o encontro entre oferta e demanda. Então, isso é uma estática comparativa. Beleza? Então, deixa eu continuar a leitura para ver o outro exemplo que ele traz sobre estática comparativa. Embora seja tão simples, o modelo proporciona um insight importante. Se queremos saber como a transformação da locação em venda, ou seja, aqueles donos de apartamentos que colocam, foi o exemplo do vídeo anterior, que colocaram os apartamentos à locação, mas agora eles querem vender. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se queremos saber como a transformação da locação em venda afetará o mercado de apartamentos, devemos examinar o efeito não só sobre a oferta, ou seja, que agora a oferta de mercado de apartamentos para alocar, ela reduziu, correto? Porque agora tem apartamentos à venda. Mas não se deve pensar só em termos de oferta, tem que pensar que a demanda também, né? A demanda agora ela modifica, ela muda, porque não é uma demanda apenas interessada na locação, mas também na compra dos apartamentos. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se queremos saber como a transformação da locação em venda afetará o mercado de apartamentos, devemos examinar o efeito não só sobre a oferta, mas também sobre a demanda por apartamentos. É por isso que ocorre essa estática comparativa neste exemplo específico. Não se deve pensar só em termos de impacto na oferta, mas em termos os mesmos impactos também ocorrem na demanda. Por isso que elas se deslocam igualmente. Examinemos outro exemplo de uma surpreendente análise de estática comparativa. O efeito de um imposto predial. Agora o efeito de um imposto predial. O exemplo anterior era quando acontecia do apartamento não estar mais disponível para locação, mas sim para venda, tá bom? Ou seja, ocorria
uma mudança na oferta e na demanda. Aqui ele está dizendo o que acontece quando ocorre um efeito de um imposto predial. Suponhamos que a prefeitura da cidade decida estabelecer um imposto anual de 50 dinheiros sobre todos os apartamentos. Isto é, cada proprietário terá que pagar à cidade 50 dinheiros por ano para cada apartamento que possua. Que impacto isso terá sobre o preço dos apartamentos? E aqui eu aproveito para dizer uma coisa. A microeconomia, pelo menos nesse primeiro capítulo, o autor deixa muito claro que o objetivo dele é determinar o preço. O que determina o preço dos apartamentos? Nos exemplos, né? Ele coloca esses exemplos para poder facilitar o entendimento de microeconomia, né? Que impacto isso terá sobre o preço dos apartamentos? O que? O imposto predial de 50 dinheiros por ano. A maioria das pessoas pensará que ao menos parte do imposto será repassada aos locatários. Porém, surpreendentemente, não é assim. Quem são os locatários? As pessoas que locam, né? Na verdade, o preço de equilíbrio dos apartamentos ficará inalterado. Não haverá diferença no preço de equilíbrio. Estranho de pensar isso, né? Para comprovar isso, devemos perguntar o que acontecerá às curvas de demanda e oferta. A curva de oferta não se altera. Haverá exatamente o mesmo número de apartamentos após o imposto do que antes dele. Inclusive, é exatamente por isso que no curto prazo, a curva de oferta ela não é horizontal, ela é vertical. Olha só. Tá vendo aqui? No curto prazo. Porque existe um número limitado, determinado de algum bem. Então, por isso que ela é no curto prazo assim, vertical e não horizontalizada, né? No longo prazo, não. No longo prazo, a curva de oferta ela é crescente, desta maneira. A curva de oferta não se altera, haverá exatamente o mesmo número de apartamentos após o imposto do que antes dele. Então, com ou sem imposto, o número de apartamentos não muda. E a curva de demanda também não se altera, pois o número de apartamentos a ser alugado a cada preço diferente também será o mesmo. Se nem a curva de demanda nem a de oferta mudam, o preço não variará em consequência do imposto. Eis um modo de pensar nos efeitos desse imposto. Antes de sua aplicação, cada proprietário cobra o maior preço que pode conseguir para manter o seu apartamento alugado. O preço de equilíbrio P estrelinha é o mais alto que pode ser cobrado para ser compatível com o aluguel praticado com todos os apartamentos. Seria um preço maior, né? Esse preço aqui, ó. O preço maior. Será que os proprietários poderão elevar esse preço para compensar o pagamento do imposto? A resposta é negativa. Se eles pudessem elevar o preço e manter os apartamentos alugados, já o teriam feito. Se estão cobrando o preço máximo, veja bem, aqui existe uma condicional, se eles estão cobrando o preço máximo, tá bom? Mas pode acontecer de não ser o preço máximo do mercado. Aqui ele coloca a condição de que é o preço máximo. Se estão cobrando o preço máximo que o mercado pode suportar, não podem elevá-lo mais. Então, nenhuma parte do imposto poderá ser repassada aos locatários. Então, aqui é bem interessante, né? Ele coloca essa situação hipotética aqui, se estiver no preço máximo. E a gente pressupõe que sim, porque ocorreu um equilíbrio de mercado ali. Os proprietários terão que pagar o valor total do imposto. Então, neste caso, ele está nos afirmando que o proprietário paga o valor total do imposto. A análise depende do pressuposto de que a oferta de apartamentos permanecerá fixa. Se o número de apartamentos mudar à medida que o imposto varia, o preço pago pelos locatários deverá variar. Então, aqui são dois pressupostos que ele coloca básico, né? Primeiro, que a oferta de apartamentos não se modifica e também que o preço máximo de mercado, eles já estão cobrando o preço máximo de mercado, né? Examinaremos esse tipo de comportamento posteriormente. Daí ele coloca aqui, né? Depois de construir algumas ferramentas mais poderosas para analisar tais problemas. Eu quero só terminar o vídeo de hoje, que já acabou, essa é a ideia, né? Aqui ele trouxe um outro exemplo de imposto mostrando que não houve mudança, então só houve deslocamento das curvas de oferta e demanda, mas o preço de equilíbrio permanece o mesmo, não houve.
o mercado continua em equilíbrio com a mesma quantidade e com o mesmo preço. E ele afirma aqui que o imposto, neste caso, quem está arcando com ele são os proprietários. Mas antes de finalizar o vídeo de hoje, já assista inclusive esse vídeo que eu estou deixando aqui no final, que foi o primeiro vídeo sobre estática comparativa. É bom lembrar que a economia trata com modelos econômicos, e modelos econômicos são simplificações da realidade, que os modelos eles vão se tornando mais complexos conforme as informações vão chegando e as teorias vão se acumulando. Mas os modelos econômicos têm esse princípio de simplificar a realidade. E aqui é uma simplificação da realidade, para você que estiver assistindo o vídeo. Bom, no próximo vídeo, eu vou entrar num tema aqui que se chama outras formas de alocar os apartamentos. No caso, nós estamos falando do mercado de apartamentos. E ele coloca aqui 3 situações que eu vou gravar um vídeo específico para cada uma delas. O monopolista discriminador, o monopolista comum e o controle de aluguéis. E vamos ver o que é que ele tem para nos dizer sobre isso, né? Que são arranjos de mercado. Valeu, até o próximo vídeo, quarta-feira que vem, sobre microeconomia. Essa matéria que é tão difícil, né?